explicar um pouquinho sobre a responsabilidade pessoal, né, dos sócios diretores. Isso é bem... Tanto, enfim, na questão penal quanto na tributária, né? Mas, enfim, só um panorama geral, assim. Mas nas execuções fiscais, então, a gente tem que, via de regra, assim, principalmente falando da pessoa jurídica, então, ela é responsável pelo número X de tributos, pelo pagamento, pelas obrigações acessórias. E quando uma pessoa jurídica não faz o pagamento de um tributo, em alguns casos, podem vir a ser responsabilizados os sócios, os diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas, que atuarem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, tá? Isso por lei, enfim, o Código Tributário Nacional tem essa previsão. Então, a gente tem essa possibilidade que, caso fique comprovado ali que teve esse excesso de poder ou um ato contra lei, contra o contrato social e tudo mais, pode haver essa responsabilização, né? Mas, geralmente, assim, na maioria dos casos, a gente tem a responsabilização pela súmula 435 da STJ, que é quando se presume dissolvida irregularmente a pessoa jurídica, quando ela deixa de funcionar no seu domicílio fiscal. Então, é quando o oficial de justiça vai lá procurar a empresa para citação e ela não está mais lá no domicílio fiscal, que é o endereço que é cadastrado na Receita Federal. Por isso que é tão importante que as empresas deixem um endereço lá cadastrado na base de dados da Receita Federal, que efetivamente corresponda com o endereço que ela atue mesmo, né? E não simplesmente feche as portas e deixe de existir. Então, muitas vezes acontece do oficial de justiça ir lá 1, 2 vezes, 3 vezes, não encontra a empresa atuando lá e presume, então, que ela teve uma dissolução irregular e, a partir daí, pode vir a ser, então, responsabilizados os sócios daquela pessoa, administradores daquela pessoa jurídica, né? Então, isso a gente está falando da responsabilidade pelo pagamento dos tributos. E muitas vezes, isso não quer dizer necessariamente que porque houve a responsabilidade na esfera tributária, vai haver na esfera penal também e vice-versa, né? Mas, assim, quando a gente está falando na esfera penal, que houve ali a responsabilização dos sócios, enfim, que via de regra, né, são os sócios gestores que respondem pelas questões da empresa e tudo mais, muitas vezes não houve esse redirecionamento da execução fiscal, então acaba que é mais um indício, né, mais uma prova ali que a gente tem. Poxa, mas veja bem, na execução fiscal não houve esse redirecionamento, então não houve um dolo, não houve nenhuma comprovação de que não houve uma dissolução irregular dessa empresa, não tem nenhum indício de um dolo, enfim, que possa justificar um crime, né? Então, assim, é mais um argumento que a gente tem, né? Que pode ser trazido ali naquela... enfim, que pode ser utilizado também na esfera criminal, né? Como um argumento de defesa ali Só trabalhando um pouco nessa questão da responsabilização pessoal do sócio, administrador, tá? É que essa questão da dissolução irregular, ela talvez seja um dos traços mais comuns hoje de responsabilização pessoal de sócios, né? Nesse caso aqui, o sócio ele tem que ter poder de gestão, tá? Ou seja, porque o seguinte, o Código Tributário ele traz como possibilidade de responsabilização pessoal do agente aquele que comete um ato com infração à lei. Essa é a regra geral, assim, apertada síntese, tá? O caso de dissolução irregular é quando uma sociedade empresária deixa de operar ou deixa de existir sem cumprir com as formalidades legais para que ela possa encerrar, né? Esse encerramento irregular é uma tese que há muito tempo foi criada pelas fazendas públicas, né? União, Estado, município, e o STJ no momento disse, olha, fechar a empresa sem dar a baixa regular responsabiliza o sócio gerente, depois de muita discussão, a época em que encerrada a pessoa jurídica. E por Foi nesse momento. Por isso que muitas vezes faz sentido seguir emitindo... Exatamente. Então, assim, a empresa que encerra as atividades, e isso acaba sendo certificado, na maioria dos casos, por uma certidão de oficial de justiça, porque não localizou a empresa naquele endereço, onde se presume uma dissolução irregular, e que essa presunção ela é relativa, ela admite prova em contrário, mas isso não vamos entrar agora. Mas, enfim,
essa é uma possibilidade de responsabilização pessoal pela dívida, tributária. E para afastar, enfim, essa responsabilização pessoal tributária, se fosse dado encaminhamento a um processo de falência, enfim, um processo regular de extinção da pessoa jurídica, entre outras formas que a legislação pode prever, não atrairia responsabilidade pessoal do sócio administrador. Existem, né, o processo de falência por si só, se não é uma empresa organizada, a gente pode não só ter uma responsabilização pessoal, porque teve alguma confusão patrimonial dentro entre pessoa jurídica e pessoas físicas e os sócios, como tu pode ter a partir dali algum indício de crime falimentar e aí acaba desencadeando para outro lado. Enfim, mas isso é muito comum de acontecer. Mas só que essa responsabilização tributária pessoal ela não se confunde com a responsabilização penal de imediato. Elas são muito similares e guardam, de certa forma, alguma relação, mas elas não se comunicam, porque a responsabilidade prevista na legislação penal, e aí, Letícia, eu peço que tu me corrija se eu estiver errado, ela fala somente daquele que participou ou que deu causa. Aquele ato, ou de uma forma dele, teve algum benefício.